Oremos a Deus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, ó Deus, Pai, na Tua presença nesse momento, Pai amado, para podermos compartilhar da Sua palavra, compartilhar do Teu reino, Senhor, e assim podermos, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, podemos entender e colocarmos em prática os princípios que a qual nos é ensinado, Senhor, nos é passado. Que o Senhor nos abençoe, nos dando da sua sabedoria, do teu entendimento, que a nossa mente possa sempre estar aberta para poder adquirir e gerir a sua palavra em nossas vidas. Obrigado. Também peço a bênção para as vidas dos teus filhos que aqui estão, Senhor, das tuas filhas, e que nós possamos nesta manhã desfrutarmos, ó Deus, de algo que a qual venha se tornar o sobrenatural nas nossas vidas, porque dependemos de Ti, vivemos pela fé e não pela vista, Senhor. Obrigado por ter nos dado esta oportunidade e lhe oramos no nome do Senhor Jesus, amém. Queridos irmãos, hoje nós vai ler, pode sentar, a gente vai ler uma passagem bíblica no livro de Lucas. Antes de nós começarmos, a gente vai ler uma passagem bíblica no livro de Lucas, o versículo 57 até o 62. Livro de Lucas, capítulo 9, Lucas 9, e vamos ler o versículo 57 até o 52. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. Espero todos acharem. Lucas 9, 57. O irmão achou aí, o irmão? Amém, irmãos? Amém. Pode ficar sentado, não precisa se pôr de pé não. Diz assim: enquanto seguia pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está aí essa passagem, que particularmente é uma passagem que todos nós devemos a cada dia meditar nela, porque ela faz parte da nossa vida. Ela, de alguma forma, ela faz parte do contexto também da igreja. Muitos do nosso meio, infelizmente, estão enquadrados dentro dessas pessoas que dizem querer fazer, mas na prática não fazem. Sempre tem aquela desculpa, né? E o reino de Deus, ele não é para quem quer fazer, não é para quem apenas quer fazer, é para quem vai fazer, né? Então, querer não significa que eu vou fazer. O reino de Deus, ele é prático. A Bíblia inteira, né, principalmente nos evangelhos, ela é prática. E se nós não olharmos o evangelho como de forma prática, eu vou dizer para os irmãos que muitos de nós não vamos chegar aonde
aonde Deus queria que chegássemos, né? Um dia, um certo pastor, ensinando, dando uma palestra, ele falou uma coisa interessante, né? É que o lugar mais rico do mundo é o lugar que nós imaginamos que é o mais pobre, né? Que é o cemitério. Mas o cemitério, por que ele é rico? Porque ali inúmeras vidas são enterradas com os seus talentos, com as suas artes, com as suas qualidades, mas nunca elas foram colocadas em prática enquanto vida. Ontem, pela tarde, eu estava pensando um pouquinho. Sabe que às vezes eu penso um pouquinho sobre a morte, né? Às vezes tanta gente morrendo, né, pastor Severo, que a gente acaba pensando na morte. A gente não pode esquecer, não tem como esquecer da morte, né? Mas eu, quando penso na morte, eu penso o seguinte: o que eu vou... será que antes de eu morrer eu vou poder executar tudo que Deus me que falou que eu tenho que executar? Então isso torna-se um grande conflito entre nós, e nós precisamos resolver esses conflitos dia a dia. E uma das razões de nós estarmos aqui é justamente para poder resolver esses conflitos na vida dos irmãos, das irmãs, e podermos, né, encontrar o caminho de Cristo, aonde Ele está nos guiando. Então, que a Bíblia fala que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quer dizer, é ela que vai nos iluminar para onde quer que seguirmos. Então, dizer apenas, como dizia aqui, olha, Senhor, para onde o Senhor quiser que eu for, eu vou, né? Esse é um problema sério. Todos nós dizemos isso, né? Todos nós falamos isso. Pode contar comigo, eu estou aqui à sua disposição. Mas o que Deus ele espera de nós é a prática. Então é melhor a gente fazer aquele princípio dos 2 filhos. Eu não lembro agora a passagem, esses dias eu preguei, eu ensinei sobre isso, agora eu esqueci a passagem. Mas que falava que o pai chegou para o filho e disse: filho, vai para o campo. Ele disse: tá bom, pai, eu vou. No meio do caminho, o filho falou assim: eu não quero mais. Aí ele disse para outro filho: filho, vai para o campo. Ele disse: eu não quero, pai, eu não vou. Mas o filho foi, se arrependeu e foi para o campo. E aí a pergunta que foi feita é: quem foi que fez a vontade do pai? Foi justamente aquele que disse que não, mas que se arrependeu e foi. Que às vezes é esse o problema, né? Eu tenho um problema muito sério com pessoas que falam muito, que conversam muito e agem pouco, entendeu? Porque eu não sou assim. Quem me conhece pessoalmente, se eu falar que vou fazer, custe o que custar, pode custar até a minha vida, mas a gente vai fazer em nome de Jesus, né? E assim que é o reino de Deus. Eu estou falando aqui algo que eu procuro fazer a cada dia. Bom, hoje nós vamos dar continuidade a falarmos sobre visão. A visão, ela na verdade, ela é o fator mais importante para nossas vidas. Um obreiro, um cristão, vamos dizer na nossa linguagem, um crente, né? Sem visão, é um crente que ele não consegue chegar aonde Deus quer que chegue. Aí lembra-me uma passagem que fala que quando Jesus, acho que eu falei aqui, eu não sei se falei aqui, que o profeta Eliseu, ele disse, o jovem lá, falou assim: Eliseu, então o exército é que ele invadir a gente. Aí Eliseu foi lá, orou, para que o Senhor ampliasse a visão daquele jovem, e ele percebeu e viu que estava uma legião de anjos ali ao redor dele. Amém? Compartilhar a visão de maneira simples. Esse é o ponto mais interessante, né? O que é compartilhar a visão de maneira simples? É simplesmente dizer o simples do simples. Eu sempre falo que a gente não precisa ser muito dogmáticos, ser muito catedráticos para falarmos alguma coisa a respeito do reino. Simples, né? Uma vez eu estava lendo a passagem do capítulo 12, eu não convertido ainda, né? Eu estava começando a minha jornada,
mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa da Bíblia, né? Eu lia a Bíblia e buscava, né, os princípios bíblicos. Eu li o capítulo 12 de Apocalipse. Aí cheguei por um professor de teologia, professor, que dava aula de teologia, e perguntei para ele: o senhor poderia me instruir, me ajudar a entender essa passagem? Esta mulher que está aqui, quem é ela? É a igreja, Israel ou a nação? Eu entendi que era Israel, né? Porque o contexto nos dá esta ideia. Mas o irmão começou a fazer uma série de comentários. Eu olhei para ele e disse: uma coisa, é melhor eu buscar outras fontes, né? Porque essa fonte aqui está meio furada, está falando muito. Porque é simples. O que é ser crente? Como é que você explica alguém para ser crente de forma simples? Simples, olha, obedeça a Deus, segue os princípios bíblicos, mais nada do que isso. Você não precisa ficar ali fazendo um curso, dando um curso para alguém dizer que tem que fazer o que não deve fazer, né? E mesmo quando a pessoa entra para a igreja, antigamente, né, eu lembro disso, que fazia uma lista que não pode fazer. Olha, você não pode beber, não pode fumar, né? E fiz aquela lista. E são coisas que não vai levar, não vai ajudar ninguém a nada, porque o largar, o renunciar, não vem de uma imposição escrita, de uma lista escrita, dizendo o que você deve ou não largar ou fazer. Ela vem pela ação contínua do Espírito Santo, quando você também tem contato com a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era, para os irmãos terem uma ideia como é que era o Wagner aqui, de 10 palavras que eu falava, 8 eram palavrões, só 2 que prestavam. Eu era assim. E como é que se converte numa situação dessa, meu amado? Né? E como é que você vai largar tudo isso imediatamente, que o seu hábito de vida era falar coisas obscenas, era viver no mundo obsceno, e de repente você tem que largar tudo, numa hora sim, numa hora para outra. E o pior ainda, eu estava no quartel, que no exército, no quartel, você se torna pior do que você já era antes. Amém? Som. Amém. Deixa eu ver o que houve aqui. Entendeu, queridos? Às vezes a gente, na verdade, aumenta um pouquinho o microfone. O som, isso. Na verdade, a gente acaba envolvendo numa situação tão difícil que a gente não vai entender o que Deus, como é que vamos fazer para resolver o problema nosso como cristãos. E que é simples. Obedece os princípios bíblicos e você vai conseguir chegar lá. Amém? Som. Mas deixa eu falar. Deixa quietinho isso aqui. Vamos na... Pronto. Resolver o problema. Amém, irmãos? Então vamos lá. Compartilhar a visão de forma simples. Nós estamos aqui no segundo parágrafo. Assim, ó. Testemunhe para a sua igreja e liderança sobre tudo que Deus tem falado ao seu coração. Divida a sua experiência no seu momento a sós com Deus. Isso fará grande diferença entre a sua vida e na do povo que o Senhor confiou a você. Faça isso pregando nos cultos dominicais, nos encontros com liderança e todas as oportunidades que você tiver. Quer dizer o seguinte: Deus te deu algo, então você vai passar. Agora, é claro, Deus só vai dar algo quando a gente está em contato com Ele. Eu sempre falo que o simples é o quê? É vivermos um relacionamento com Deus. O simples é esse.
Irmãos, quer ver uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, e atente para isso. Quando você se relacionar com Deus, como deve se relacionar, as demais coisas vão vir espontaneamente, assim, do nada para a gente. Visões, palavra, a revelação das Escrituras vão vir rapidamente para você, não vai precisar você buscar nada fora. Deus vai começar a contactar com você, vai começar a entrar em contato com você de uma maneira tão simples possível. Não precisa a gente fazer inúmeras coisas para poder buscar um conhecimento, uma revelação de Deus. Agora, claro, o seminário que você fala aqui, ele é uma forma de você buscar entender o contexto bíblico, a Bíblia, do modo geral, a história bíblica, para que você possa até mesmo poder desenrolar melhor a Escritura. Mas a revelação bíblica, ela vem de um relacionamento com Deus. De Deus te dá visão. Ah, mas eu não sou pastor da igreja. Não importa, queridos. Eu tenho certeza absoluta, se foi Deus que te deu essa visão, o pastor da igreja, ele vai ouvir essa visão, e com certeza, Deus também já tinha dado para ele. Mas sabe como é que é pastor? Pastor, ainda como é que fica meio velhinho ainda, pior ainda, né? Aí ele fica um pouco meio assim, em vez de ele pensar, eu já passei várias vezes com isso. Quantas pessoas chegaram para mim e me passaram visões, me passaram situações que eles tiveram, mas Deus já tinha me dado há muito tempo atrás, mas eu fiquei despercebido, deixei passar. E Deus quer usar a igreja justamente para poder alertar o pastor que a visão tem que ser executada. Aí o pastor fala assim: rapaz, não é mesmo, irmã? Olha, vamos fazer isso agora. Né? Ele poderia ter feito isso antes, mas não fez porque... E mesmo porque Deus já fez no seu propósito, fez com que ele esquecesse, que ele passasse adiante, justamente para poder alertar você e dizer que você também é útil para o reino de Deus, que você faz parte do reino de Deus, e por fazer parte do reino de Deus, Deus fez ele esquecer, para poder você trazer a visão para já colocar em prática na igreja. Os irmãos entenderam? Vai falar, irmão. Exatamente, é isso aí. A senhora teve a visão, Deus, na sua oração, Deus te deu algo, falou algo para a senhora, e aí você chega para o pastor: olha só, eu não sei. É sempre a maneira mais simples de passar: olha, pastor, eu não sei como é que é isso, mas eu tive uma visão assim, assim, assado. Aí o pastor, com certeza, Deus já tinha falado com ele há muito tempo já. E a visão que Deus deu à igreja, às pessoas dentro da igreja, é justamente uma forma de dizer assim: é a hora de executar, porque eu já tinha dado a ele, mas ainda não era o momento de executar. Então eu posso dizer que a execução de algo na igreja depende muito mais de vocês do que propriamente dele. Tá bom? Entenderam? Então vamos aí, que esse ano é ano para executar muita coisa aqui dentro, hein? Vamos lá, página 91. Agora, esse aqui, olha só o ponto importante que nós já vamos entrar já. Está próximo da sua liderança. Eu sempre falo que quando uma pessoa... É o seguinte, ele vai... Se o pastor tem mala, ele vai fazer questão de carregar a mala dele. Ele vai questão de abrir a porta do carro, depois só poder estar próximo dele. Estar próximo do pastor é muito importante, que vai fazer que vocês entendam e ande junto no mesmo curso que ele está andando. Porque, infelizmente, quando as pessoas se afastam da liderança, elas não conseguem entender o que o pastor está pregando aqui em cima. Quer ver? Você entendeu o pastor que está pregando aqui em cima? Quando o pastor prega aqui, quem você entender é você estar próximo dele. Porque você vai entender o que ele está passando,
E talvez naquela mensagem, talvez vai ser acrescentada alguma coisa que Deus lhe deu para acrescentar. Aí terminou o culto, né? Tem aquela conversinha íntima, maravilhosa, poderosa, que faz parte do culto, que é: pastor, preciso falar com o senhor. E todo pastor gosta disso. Nunca, viu, irmãos? Fique tranquilo que todo pastor gosta quando alguém no final do culto vem conversar com ele sobre progresso do reino. Esse é um problema não, tá, irmãos? Falou problema, aí é outra coisa, né? Aí problema, o pastor ele não vai deixar de ouvir, mas ele não é muito chegado nesse negócio, não. Muito chegado, não. Transmitir uma visão não é algo que se faz somente de púlpito. É preciso andar junto com as pessoas no dia a dia, no momento formais e informais, compartilhar os princípios e visão. O pastor precisa investir intencionalmente na formação de novos líderes. Isso aí, aqui está sendo feito, por meio de relacionamento de discipuladores, cuidando deles de maneira integral. Então, o pastor, na verdade, ele faz isso e espera esse feedback dos irmãos. Qual será o feedback dos irmãos? Que quando o pastor está investindo em alguém, ele vai esperar que as pessoas também respondam à altura, para que ele possa executar o que ele pensa. Lembrando sempre, queridos, um pastor sozinho não faz verão, então? Não é sadoria não, tá, irmão? Pastor também. Um pastor sozinho não faz verão. Ele precisa de vocês, de todos juntos, para executar as tarefas do dia a dia. Então, quando uma igreja ela investe nesse trabalho de discipulado, ela tem tudo para crescer. E vocês que são o investimento, nunca se esqueçam que vocês são o investimento da igreja. A igreja vai crescer intermédio de uma empresa cresce quando existe investimento. Uma igreja cresce quando o pastor investe em pessoas. E essas pessoas, elas respondem de uma forma bem clara do que está sendo feito. Aqui na frente, nós temos aqui alguns exemplos, bem abaixo, aqui na página 91 ainda, sobre os 3 homens que Jesus investiu muito neles: Pedro, João e Tiago. Jesus investiu sobre esses homens. Mas você observa que o investimento que ele teve aqui valeu a pena e teve feedback. Irmãos, eu vou repetir aqui algo que eu já falei aqui em aulas anteriores, que o capítulo 9 de Lucas é um dos capítulos mais complicados, o momento mais crítico da vida de Jesus, aonde os discípulos lhes deram muito trabalho. Imagine só, Jesus ele chama os discípulos para fazer a obra de Deus. Está lá no início do capítulo 9 de Lucas. Aí os discípulos, a partir dali, começam a ter atitudes, olha só, amados, começam a ter atitudes completamente contrárias do que Jesus queria deles. Então não tinha como agora, naquele momento, o quê? Fazer com que eles fossem para o campo. Eles estavam cometendo um erro atrás de outro erros. Era um problema atrás de problema. Aí no capítulo 10 de Lucas, vocês vão observar que Jesus começa e chama agora 70 discípulos. E esses 70 discípulos é para mostrar, para poder dar uma iniciada no reino, na obra do Senhor. E eles fazem direitinho, trabalham direitinho esses 70. Até mesmo para mostrar para os 12 como é que trabalha, né? E eles trabalham direitinho, os demônios submetem a eles, os enfermos são curados, né? As coisas funcionam de uma maneira extraordinária e sobrenatural, a ponto de eles chegarem e dizer: Senhor, que coisa extraordinária, eu orei, os demônios foram expulsos. Isso é o capítulo 10. Aí a partir do capítulo 11, os discípulos começam a se focar
no que a qual era a tarefa deles. Queridos, às vezes, dentro do reino de Deus, é preciso que a gente faça algumas coisas para poderem mostrar para outros que as coisas têm que funcionar. Vocês hoje são a parte disso. Nunca afastem da liderança. Nunca fiquem distante. Aqui na página 92, nós temos aqui um gráfico, é tipo um gráfico, né? Mas é algo para poder você trabalhar a partir de hoje. Bom, não precisa ser 10, como é mencionado aqui, como está os pontos aqui. Pode ser 2, 3, não importa o número. Mas hoje nós vamos fazer um desafio. Vocês vão pegar isso aqui, particularmente, todos vocês aqui, no caso, todos, vão colocar nomes de pessoas que você, a partir de hoje, vai orar por elas para poder ser o discípulo de vocês. Que vocês agora vão orar para que vocês tenham acesso a eles, para que você possa trabalhar em cima deles e trazê-los para a igreja, ou provavelmente que estão aqui na igreja, mas são aquele crente que vem, que não vem, né? Não tem aqueles que... Mas são pessoas que podem favorecer e podem ajudar o crescimento do reino. Então o que vão fazer? Vocês vão colocar o nome aqui, particularmente, não vou mostrar para ninguém, nem para o pastor Silvério. Ele não mostra para ele também não. Esconder também. Vai orar e vocês vão orar, somente aqui, vão orar. Preferência, quando for orar, ou põe a mão, ou põe o joelho, ou põe a testa, onde que vocês quiserem, mas sempre faz um sinal que vocês estão ali e ora. Deus está aqui. Em nome de Jesus, eu quero, Deus, ter acesso a essa pessoa, Deus. Eu quero conversar com ela. O Senhor disse que aquele que o Senhor manda até nós não podemos lançar fora. Então eu preciso que o Senhor mande a mim e fique tranquilo, eu vou segurar. Mas tem um detalhe. Antes de fazer isso, vamos fazer uma análise de nós primeiro. Será que nós temos condições de segurar esta vida até o final? Porque tem esse detalhe também. Não adianta você pegar e orar por alguém tem a ver você, aí provavelmente isso pode acontecer, e isso acontece às vezes. Essa pessoa vai aprontar mais do que você imagina, talvez vai afrontar você, talvez vai falar mal de você. Tudo isso uma técnica, uma forma do diabo usar para poder fazer. Não vale a pena orar. Para de orar com ele. Tudo isso acontece para o diabo desvirtuar você. Porque a gente começa a orar por alguém e sempre quando você ora por alguém, esse alguém começa a aprontar. Aí, meu irmão, aí desanima, né? Não vou orar mais não. Tá valendo a pena não, só? Estou querendo orar, oro por Manelzinho aqui, Manelzinho já voltou para droga de novo. Viu o que falou comigo, Jesus? Ele me afrontou, ele me xingou, Jesus. O diabo vai utilizar. Quem o diabo vai usar nessa hora? Você ou eles? Quem sabe me dizer? Não, eles. Não, vai usar eles para poder não permitir que você ore por eles mais. Ué. Para atrapalhar, para poder confundir vocês. Imagine se Jesus parasse de orar por João, Pedro, João e Tiago. E olha que eles aprontavam. Pedro fez inúmeras coisas com Jesus. Tiago e João tinham uma mentalidade que pensava que aqueles que não aceitavam Jesus tinham que morrer. Aqueles que queriam matar os samaritanos, queriam que Deus mandasse fogo sobre os samaritanos. Manda fogo, Senhor. Acaba, consome isso logo. Vai falar, irmão. Melhor ainda. O desafio se torna mais emocionante.
mas mais empolgante, porque aí a pessoa vai entrar, vai precisar 100% do sobrenatural. Aí quando atingir esse objetivo, a gente vai dizer assim: Deus, foi você mesmo, hein? Porque às vezes, amado, acontece isso, não é para poder tirar nossas qualidades, a nossa força, e que a força é de Deus, que eu fiz aquilo, eu orei, mas para que Deus salvasse, para que Deus chamasse, não eu. Porque se for fácil, se for para poder orar pelo Servírio, é fácil, meu irmão. Eu vou orar pelo pastor Servírio, ele é meu amigo, eu vou conversar com ele, aí mais tarde, Servírio vai estar pregando, vai ser um grande pastor, um grande missionário, um conhecido no Brasil todo. Eu vou dizer assim: viu? Eu estava lá, se não fosse eu, o pastor Servírio não seria o tal. Esse é outro ponto também que precisamos. Por quê? Porque eu falei, mas isso... Então, mas aí que está o detalhe, irmão. Eu esqueci o nome do irmão. O Vanir? Irmão Vanir, se eu orar com o coração não bom, eu não vou orar. E se orar, a primeira coisa que eu quero aprontar, eu vou desistir. Aí que entra aquela passagem que Jesus falou sobre a oferta. Lembra? Se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, não leve a tua oferta ao altar. Guarde ela. Que se conserta com ele. Se reconcilie com ele. Depois você vem e traz a sua oferta ao altar. É muito simples eu estar aqui na frente pregando sem que as pessoas, e tendo problemas com pessoas. O que eu estou fazendo aqui é uma oferta. Eu estou me ofertando ao Senhor. Quando você está investindo em oração com alguém, você está ofertando ao Senhor. E essa oferta precisa estar com o coração limpo, né, Rony? Precisa estar com o coração limpo. Você precisa estar... então, se esse é o problema, então vamos mudar a nossa oração, então. Antes de colocar o nome aqui, antes de você pensar em colocar nome, então vamos mudar. Então agora vamos começar a reformular esse negócio aqui. Senhor, quando eu olho para Manuelzinho, a vontade é matar e esganar ele. Não é assim que... Então, seja real para o Senhor, faz com ele. Tá você e Jesus mesmo sozinho, irmão, fica tranquilo. Quando eu olho para Manuelzinho, a vontade é esganar ele, é acabar com ele. Mas eu estou aqui hoje para que o Senhor tire isso daqui do meu coração. Me ajude a olhar para Manuelzinho não como um inimigo, não como alguém que é contra mim, mas olhar para alguém que pode e tem condições de favorecer o teu reino. Eu me lembro uma vez que tinha um irmão lá, um senhor, um rapaz, que ele teve um problema dentro da igreja. Aí o problema é que ele não tinha como orar, porque aquele tipo de opressão, existem opressões que somente a pessoa pode se libertar, não existe oração para isso. Não existe oração para isso. Aí ele foi para casa, falando que eu sou pastor que tinha poder, o pastor sem poder. Tudo bem, não tem problema não. Ele fica à vontade, eu continuei, Senhor. Quando ele precisar de mim, sabe que eu estou à disposição. Aí até que um dia, ele me ligou. Pastor, preciso do Senhor me ajudar a me livrar desse problema. Se agora vamos conversar. O seu problema só sai assim, assim, assado. Mas eu posso te ajudar. Eu vou contigo no monte. Eu não posso orar, eu não tenho condição de tirar isso de você, porque somente nem Deus vai tirar. Mas eu posso te ajudar a você tirar isso de você. Como? Indo no monte e orar junto com você. É o que eu fiz. Toda semana, nós íamos uma vez por semana no monte.
E funcionou. Infelizmente ele faleceu, mas faleceu salvo. E talvez se não fosse essa atitude minha, de não ficar contrariado, talvez ele poderia morrer e ir para o inferno. E aí? Então existem questões que às vezes Deus coloca. Lembra de uma coisa, amados. Se tem alguém ao lado de você, se Deus colocou alguém, mesmo que contrarie você, mesmo que confronte você, mesmo que fale mal de você, mas Deus colocou ele para você orar por ele, para ele se libertar. Então vamos agir. Então se o problema sou eu, como o nosso irmão frisou muito bem aqui, então nós vamos resolver o nosso problema com Deus. Depois de resolver o nosso problema com Deus, aí sim, vamos colocar o nomezinho aqui. Aqui pede 10, né? Mas pode ser até 1. O importante é você pegar essa pessoa e ir até o final da vida com essa pessoa. Até o final. Irmãos, é um desafio que eu creio que os irmãos fizerem, vai dar muito certo. Tá ok? Vamos lá, página 93. Aí diz aqui, nunca podemos esquecer que liderar é influenciar pessoas. Se você não influencia ninguém, então você não tem nada de liderança. Liderança é quando você influencia alguém. É quando você chama a atenção de alguém. E aquele alguém fica preso em você. Então, o primeiro ponto é esse. Se você já tem isso, né? Tem pessoas que é fácil influenciar, mas aí tem outro problema, né? Ela influencia bastante, é influenciável, mas tem um problema. Ela só faz tolice, né? Influencia as pessoas para fazer coisas erradas. Você vê, por exemplo, os artistas. Porque existe moda de cabelo, brinco, roupa, né? E cada roupa, que misericórdia, né? Senhora? Isso, influenciadores digitais, Então, eles influenciam as pessoas. Infelizmente, influencia para algo errado. Mas são líderes natos. São pessoas que têm a chamada da liderança. Então, essas pessoas, infelizmente, influenciam para o lado errado. Vamos lá. Pastorear e amar a todos. Pensar em pastor sem amor é complicado pensar, né? Não existe, né? Não existe. O pastor tem que amar a todos. Nessa caminhada, você também encontrará muitos irmãos valiosos que nos primeiro momento não vão compreender o que você tem compartilhado. Alguns podem até discordar de tudo que você tem ensinado. No entanto, quero recordar que você é um líder chamado por Deus para pastorear todos e não apenas aqueles que concordam com o que você está sonhando. Como líderes da igreja de Cristo, precisamos saber lidar com as pessoas que pensam de maneira diferente de nós. Esse também é outro ponto que todos nós precisamos aprender. Jesus não agradou a todos, nem você e nem eu vai agradar. Então, amados, sabe que o desafio é justamente amar também essas pessoas que nos contrariam, que não conseguem entender no que nós estamos pregando, né? Porque quando você fala em pastorear, você fala em orientar, vigiar, guiar, proteger, guardar e conduzir pessoas. Tudo isso faz parte do pastoreio. Pastor não é somente o que é chamado master da igreja, né? Por exemplo, pastor Servilho e pastor master da igreja. Mas todos vocês foram chamados a pastorear.
Não existe apenas um pastor da igreja. Todos podem e devem ser pastor da igreja. Vocês, irmãs, vocês, irmãos, também podem ser pastores dessa igreja. Deus chamou vocês para isso. Pensa o quê? Que aquelas amizades que vocês têm, elas foram feitas só para poder fazer parte ali do salão no salão de beleza, né? Vamos lá e arruma cabelo, né, irmãos? Não é somente para isso. Aqueles vizinhos, as vizinhas lá de vocês, os vizinhos lá, né, irmãos, de vocês também, né? Às vezes chama o irmão lá, o irmão Jorge, para poder fazer um servicinho lá. Aí é uma oportunidade, já criou uma afinidade. Tudo isso faz parte do pastoreio. Deus cria a situação. Lembra que Deus sempre vai tomar a iniciativa da gente. Só que a gente precisa entender isso. Que você não está ali por acaso. Nós não estamos ali por acaso. Você não conheceu fulano por acaso. Imagine só, você nunca foi em Minas Gerais. Aí você chega em Minas Gerais e Deus leva você para Minas. Para conhecer lá, para cada parente que você não vê há muito tempo. Mas esse foi o momento. Chega lá, Deus te levou para lá porque Deus tem um propósito. Nada é feito sem propósito. Ok? Vamos sempre lembrar disso. Vamos lá. Página 94. Nós temos uma passagem bíblica aqui, que essa aqui é bênção. É bênção. Vamos lá. 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo 2,24. Essa aqui eu li umas 2 ou 3 vezes. E falei, Jesus, que passagem interessante é essa. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, uma das irmãs, um dos irmãos, vamos ler hoje aqui, vamos lá. Um dos irmãos lê para mim, faz favor. Bem alto, bem bonito para o Senhor Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Vamos lá, quais irmãos vão ler? Pode. Aí, olha só. Servos do Senhor. Na minha versão está, não andar metido com brigas. Sai fora. A situação é confusão, cai fora. Porque o que tem hoje, feito que a liderança da igreja, as lideranças da igreja, dizer assim, ela não tem funcionado na igreja, por quê? Porque as pessoas sempre estão metidas em brigas. Isso não é somente uma igreja, outra igreja, é todas elas. E nós precisamos, quem é o inteligente da igreja? É aquele que não se mete em briga. Esse é o inteligente. O ignorante é aquele que deixa se levar pelas confusões. Mas o inteligente, opa, Deus sai fora daqui que está arrumando confusão. Ah, é? É melhor o irmão estar certo ou estar errado do que eu dizê-lo que está certo e dar confusão. Porque tem esse problema, a gente tem essa sede e cuidado com essa sede de querer que as pessoas entendam a Bíblia, que entendam esse princípio assim, entendam o princípio assado. Cuidado, porque isso pode gerar intrigas, pode gerar brigas. É melhor, né? Senhor, faz igual como eu já falei inicialmente, como Eliseu orou para aquele jovem. Senhor, abra a visão dele. Nesse momento, nessa situação, só Deus, deixa na mão de Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar, porque aí prossegue. Nós devemos o quê? Ser brando, ser manso. O que é ser manso? É ser simples, não é ser soberbo, não ser altivo. Outra coisa,
apto para ensinar. O apto para ensinar aqui não é ser catedrático em teologia, não. Você não precisa ser catedrático em teologia, não precisa conhecer a faculdade teológica para se dizer, eu sou apto para ensinar. O maior ensinamento é prático. Eu não vou dizer que você não seja possível que você entre para o seminário. Eu vou dizer novamente aqui, se for preciso, entre para o seminário, faça o curso teológico. É preciso, nós precisamos disso, mas isso não vai fazer que a gente seja o expert de todos. Paulo está dizendo aqui que tem que ser um catedrático, que tem que ser um bacharel, um teólogo, não. E a outra coisa, seja paciente. Entende agora? A paciência vai fazer com que você entenda as pessoas. Elas vão entrar para cá. Eu vou dizer aqui, que eu não sei se eu falei aqui, mas eu sempre gosto de pregar sobre isso, que a igreja é o lugar mais complicado de se viver em todas as áreas que existem na face da terra. É complicado. Principalmente quando você começa a encontrar com pessoas que se acham que sabem mais Bíblia do que você. E eu, irmãos, eu particularmente, irmãos, eu não discuto. Não vou discutir com ninguém referente que se é ou se não é. Se é, em princípio é assim, em princípio é assado. Nem com meu filho, ontem eu discuti com ele sobre isso. Ele não quer ir para a igreja. Ele falou que ele está servindo a Deus em casa. Eu falei assim, aí eu só disse assim, olha, não é esse não é o princípio bíblico, é ir para a igreja. Aí também não falei mais nada com ele mais. Está entendendo? A gente vai discutir, porque isso vai gerar o quê? Brigas. Somente uma pessoa, nunca se esqueça, pode resolver esse problema de fazê-los entender. Se chama Espírito Santo. Então vamos nos acreditar, deixa na mão dele. O restante, deixa que ele faz. O nosso papel, como falei inicialmente, é vamos orar. Vamos lá. Fomos chamados para edificar e não destruí-las. Edificar vidas e não destruí-las. Precisamos tomar muito cuidado, pois queremos levar as pessoas a ser mais parecidas com Jesus e não torná-las tristes, desanimadas com a igreja, com Cristo e com a sua igreja. Como líderes, sempre devemos ser cheios do Espírito Santo e pedir muito discernimento e sabedoria para agir em todas as situações. Nunca podemos esquecer que nós somos chamados a desenvolver o quê? Vamos agora, esse é o ministério de todos vocês como obreiros. Tem um curso que está no meu canal antigo. A gente vai regravá-los agora a partir desse canal novo que criamos, que é o Instituto Didascalo. Ainda vai demorar um pouquinho para chegar ainda nesse novo canal, que ainda estamos terminando ainda o primeiro livro, temos o segundo livro, mas tem um curso muito interessante, que se vocês quiserem entrar no Ministério OPA, ele está lá. Não, está mais ou menos no vídeo, mas está lá. Chamado Em Missão com Deus. É um curso fabuloso. Que curso maravilhoso é esse? Eu, particularmente, é como fosse você com sede e beber água. É quando você fala sobre esse curso. E nesse curso, lá, existem exemplos como o porquê estamos nessa terra. E qual é a missão. Entendo que o curso diz, em missão com Deus. Não é missão de Deus. É a missão com Deus. Quando você faz alguma coisa para o reino, para a igreja, você está trabalhando com Deus. Então você começa a trabalhar com Deus, e Deus, você faz a sua parte aqui na terra, e Deus faz a parte dele espiritual, e assim vamos fazendo a obra. E no final das contas, tudo dá certo. Então, entendeu agora? Então esse curso nos ensina isso.
Mais tarde, se vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha no canal, nesse canal que nós estamos mandando essas aulas aqui, eu estou mandando pelo Ministério Opa. Então, se quiserem ir lá, é só entrar na playlist Em Missão com Deus, vocês vão ver o curso lá. Aí vocês podem dar uma olhadinha, mas é belíssimo. Mas eu creio que o curso mesmo vai ter validade mesmo depois que a gente colocar mais lá no novo canal que nós estamos criando agora. Mas está lá. Eu não vou tirar de lá não, porque ele faz parte da, né, pastor, da herança. Começou meio torto, mas Ministério Opa, o nome do canal. E todos esses vídeos que estamos gravando aqui, as aulas daqui, estão lá no canal, viu? Está no canal. Eu coloco no canal, caso os irmãos queiram fazer uma recapitalização. Epa, quase não saiu, né? Quiser sair, ele está lá. Então, vamos lá. Eu coloquei algo aqui muito interessante. Fala assim, olha, geralmente Deus não chama apenas para desenvolver uma tarefa, mas sim para um relacionamento. Vamos lá. O início, a razão de tudo é o quê? Se relacionar com Deus. É o que os discípulos precisavam aprender. Porque até então eles achavam que tinha que fazer as coisas, tinha que realizar. E nós às vezes entramos para a igreja com esse pensamento. Quantos obreiros hoje, prematuros, não sabem nem o que é Bíblia, não sabem nem o que é orar e se relacionar com Deus, já estão em púlpitos pregando, estão pastoreando. Aí você vê o resultado aí fora. Igreja sem poder, a igreja sem respeito, sem autoridade. Por quê? Porque o que Deus ele quer, antes de tudo, para nós, é se relacionar conosco. E também temos um curso, que estamos agora já colocando no canal do Didascalo já, Estudo Didascalo, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse curso sim, esse curso vai ensinar a gente se relacionar com Deus. Então, que nesse curso, ele traz um gráfico, um diagrama com 7 realidades. Olha só como que é essa realidade. Quando você for ver, existe uma seta levando até a obra de Deus, até realizar, até uma experiência com Deus, até um relacionamento, obedecer a Deus, porque ninguém obedece a Deus assim não, amados. Existe um processo que, infelizmente, alguns estão pulando hoje. E detalhe, não existe atalho para o Evangelho. Jesus passou 3 anos e meio quebrando a cabeça com esses discípulos. Oh, meu Deus do céu. Acho que nem eu, nem pastor civil, queria ser pastor daquele povo, né? Ô, povinho complicado. Mas Jesus ficou aqui. Valeu a pena. Então, esse diagrama fala, primeiramente, o primeiro dele qual que é? Relacionamento. Aí você vai agora aprender a se relacionar primeiramente com Deus. Depois que você aprende a se relacionar com Deus, aí Deus vai te fazer um convite. Que convite é ele? A participar da sua obra. Aí você vai passar por convite. Aí você vai participar, você vai orar, Deus vai abençoar, você vai evangelizar e Deus vai salvar. É assim, aquela coisa de novo convertido, né? Que eu passei já por isso, já que foi a época boa, né, daquela. Depois disso, você vai agora aprender a discernir a voz de Deus. Como que Deus fala com a sua igreja? Aí nós temos alguns pontos. Oração, circunstância, né? Deus fala pela igreja. É por isso que não pode faltar culto. Quando você falta culto, você perde uma oportunidade de ouvir Deus falar. Deus fala pela oração. Se você não orar, você não vai ouvir Deus falar. E detalhe, como eu já falei aqui, a oração não é aquela, porque eu vou trabalhar agora. Não, orou, calma. Você não falou, agora você vai ouvir. Eu ouvi Deus falar. Abre a Bíblia. Lá é explicado como faz isso. Depois que você ouve Deus falar, aí entra o ponto crítico da nossa vida,
que é a decisão, se eu vou ou fico. Porque você ouviu Deus falar contigo, não viu? E agora? Você sabe o que você tem que fazer. Então essa é chamada crise na fé. Você vai decidir agora em andar com Deus. Só que quando você decide, vem o outro passo, que é o mais difícil, eu creio, que são os ajustes. Aí você vai ver, para você ir para a obra, você entendeu que esse copo ele é um empecilho para você. E você ama muito esse copo. Ele é bonito. Ele faz parte da tradição da sua família. Ele faz parte de uma história. Sabe, irmão, o Denis? Ele faz parte, irmãos. Mas ele me atrapalha. Aí, o que eu vou ter que fazer com ele? Para poder seguir, eu vou ter que largar ele. Lembra que nós falamos que a nossa leitura inicial? Deixa a família, não estou com tempo. Eu lembro que quando Eliseu foi chamado para substituir, ou para poder entrar para o mundo profético, para como ser profeta, a primeira coisa que ele foi, o quê? É matar os bois dele todo. Olha só, além de matar o boi, fez uma despedida, pastor Cervelho. Eu queria estar lá, hein? Um churrascão, meu irmão. Matou tudo, irmãos. Convidou todo mundo. Gente, ó, vou matar os boiadas todas, hein? Vou matar as boiadas todas e vocês vêm para cá que eu estou despedindo, não quero mais saber de agricultor mais. Eu vou agora ser profeta, eu agora vou sair, vou pregar o evangelho, vou anunciar o reino de Deus sobre essa terra. E ele foi. Renunciar é a parte mais difícil da nossa vida. Largar a família, não é largar o esposo não, tá, irmãos? Calma. Às vezes, largar o emprego. Poxa vida, eu vou largar o emprego que eu ganho 7 mil contos para poder servir no reino para ganhar 2 mil contos. A diferença, 5 mil reais de diferença, é uma grande defasagem, né? Mas eu vou ter que renunciar, porque é o reino de Deus. São coisas semelhantes a isso, tem muito mais coisas que a gente poderia falar. Só depois disso que eu vou ter experiência com Deus. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando eu vejo pessoas, sabe, dizendo que tem experiência com Deus, mas nunca renunciaram nada na vida deles. Nunca leram Bíblia na vida deles. Nunca tiveram relacionamento com Deus. E dizem que tem experiência com Deus. Eu fico muito preocupado com essas pessoas. E a gente fica, sabe, pensando como que pode isso. Mas, lá nesse curso, nós explicamos sobre isso. Eu já dei aula mais ou menos nesse curso, mais ou menos umas 5 vezes já. Acho que essa agora deve ser a 6ª vez agora, né? Mas você sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou aprendendo mais agora do que antes. Que coisa gloriosa. Acho que esse momento que eu estou ensinando, eu estou dizendo assim, rapaz, tem coisas que eu preciso, né, ativar mais um pouquinho na minha vida. Tem coisa que a gente viver, sabe, em contínuo processo de Deus. Ninguém terminou a tarefa aqui na terra ainda, nem Deus terminou. Vamos lá. Ter foco e perseverança nas ações. Lembra que eu falei aqui? Primeiro ponto, se focar. E perseverar. Irmãos, largar não vai adiantar nada. Você pensa o quê, irmãos? Tem muita coisa na minha vida. Eu estava conversando com o pastor Civil agora, antes aqui. A gente começa a botar a mão, eu sou assim, eu começo a colocar a mão na obra de Deus, alguma obra do Senhor, e às vezes dá vontade de largar. Irmãos. Mas eu penso o seguinte, eu tenho que terminar pelo menos isso. Posso até largar. Eu posso até um dia entregar. Mas eu tenho que terminar. Então esse é o ponto de partida. Você, agora é claro,
eu só vou fazer entrar nesse sistema se eu estiver focado. Então, focado. Aqui no lado que diz, olha, se já elegemos como nosso objetivo final glorificar a Deus cumprindo a grande comissão, tudo o que fizemos tem que convergir para isso. Se você já determinou que quer fazer e quer cumprir e glorificar a Deus cumprindo a grande comissão que Deus outorgou a você, então o que você tem que fazer é o quê? Continuar até terminar. Não pode parar. É ficar ali focado, preso a isso. Vamos lá, vamos terminar essa parte aqui. Quando pensamos no trabalho pastoral, foco e perseverança são fundamentais. Às vezes, estamos envolvidos com tantas coisas que não conseguimos ter foco específico e perdemos tempo e energia em coisas que não são o nosso objetivo final. Muitas vezes, o nosso maior desafio não é passarmos a fazer o que precisamos e não estamos fazendo, mas deixar de fazer que não precisamos fazer. Às vezes fazemos coisas que desnecessárias, brigamos com coisas desnecessárias, nos focamos em áreas desnecessárias. Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos, se eu ver que alguma coisa que eu estou fazendo no momento não está fluindo, eu caio fora, queridos. Caio fora. Não, já digo já, não conte comigo. Porque eu sei que se eu colocar a mão, eu vou ter dois problemas. Um é que eu vou querer brigar para aquilo terminar. E pode ser que nisso aí eu vou ter outro problema, que é o segundo, né? Com quem eu estou sendo liderado. Aí quando eu tenho essa visão, um dia eu larguei de congregar numa igreja. Esse pastor é o pastor que eu amo muito. Foi ele que me fez a minha ordenança pastoral. Amo esse pastor demais. Mas ele não trabalha nessa área que eu trabalho. E eu sei que se eu ficasse lá, eu iria querer fazer, porque essa é a minha área, não ia poder fazer, eu ia ter problema com o meu pastor que eu amo muito. O que eu fiz? Sentei com ele, pastor, eu vou sair para um outro objetivo, para outro trabalho, assim, não. Ele olhou para minha cara e disse, Wagner, você é o obreiro que eu preciso para a minha igreja. É bom ouvir isso, né? É isso porque nosso ego, né? Tem que orar para Deus tirar, né? Aí eu falei assim, tá bom, pastor, eu entendo isso. Mas eu te abençoo, porque eu sei que... Aí ele me abençoou assim mesmo. Aí mais tarde, quando eu estava já pastoreando a igreja durante 12 anos, cheguei para ele e disse, pastor, o senhor pode fazer a minha ordenação pastoral? Ele, com muito carinho, ele fez. Vê que coisa linda. Está entendendo? Você tem que evitar problemas. É melhor você não fazer, mas se você tem todo o respaldo para você fazer e o seu pastor lhe dá essa oportunidade, então faça, meu irmão. Agora, detalhe. Para um pastor, a coisa mais triste é entregar algo na mão de alguém e ele larga do meu caminho. Já aconteceu isso, olha, muitas vezes na minha vida. Um dia um grupo de adolescentes quase acabou lá na igreja, pastor Civílio, porque uma irmã, eu contava com aquela irmã, no meio do caminho, ela saiu da igreja e não deu nem satisfação e deixou o grupo adolescente à deriva. Aí minha esposa teve que entrar em cena, né? A dona Ivaninha é uma benção, né? Entrar em cena para poder tomar a rédea e levantar o grupo de novo. Está entendendo? Para um pastor, ele eu creio que o pastor Civílio tem a mesma mentalidade minha, é muito mais fácil você ouvir um não do que dizer um sim e não fazer. Porque quando você diz o não, ele já sabe, então vou contar com outra pessoa. Diz sim, irmãos, está contando, então se o seu pastor está contando com você. Valorize isso, abrace a ideia. Mas como fazer? Não importa, eu não tenho sabedoria, Deus dá sabedoria.
Ah, mas eu não sei como falar. Não importa, faça. O importante é fazer. O restante já disse, cabe ao Espírito Santo. Deixa ele agir, amados. Eu com menos de um ano de crente, pastor Silvério, irmãos e irmãs, me deram uma liderança de um grupo de evangelismo. Eu não sabia nada. E pensando que eu estou falando aquilo que eu vivo. E pensando que eu fiquei, eu abaixei a cabeça. Wagner, está aqui na tua mão, você vai ser o líder agora. Primeira reunião do grupo. Quem estava na oração? Quantas pessoas? Sou eu. Mais ninguém. Mas eu orei. Senhor, eu não faltava uma reunião, mesmo eu sozinho. Estava orando. Como tivesse todo mundo lá perto de mim lá. Segunda semana da oração, terceira semana da liderança. Irmãos, para resumirmos, já no final das contas, a reunião já estava mais de 15 pessoas reunidas, e todo domingo estávamos evangelizando e fazendo a obra do Senhor, até a livre estávamos fazendo, onde Deus operava milagrosamente, com o grupo. E muito tempo depois, sabe, pastor, eu fui saber de um episódio. Nós íamos fazer um culto de aniversário de um ano desse grupo. Aí cheguei para o pastor, quem ia pregar é fulano. Mas naquela época, quem não era batizado com o Espírito Santo, o pastor não deixava pregar. Ele não é batizado com o Espírito Santo, o Wagner. Mas pastor, não vai pregar. Só prega quem é batizado com o Espírito Santo. Também não disse que ele não, nem que sim. Abaixei minha bola, fiquei quietinho. Sabe? Olha só, aprenda isso, amados. Aprenda a ser submisso ao seu pastor. Fiquei quietinho, não discuti com o pastor. Cheguei para ele, fulano, pastor, isso. Ele abaixou a cabeça, ficou triste. Calma, tudo vai dar certo. E aí, fomos fazer a reunião. A reunião nossa era uma terça-feira e a programação era no sábado. Dizia-se esse irmão, depois que ele me contou isso, sabe, pastorzinho? Depois de anos já, agora foi, não tem nem 2 anos atrás, isso já tem mais de 30 anos esse episódio. Esse Wagner, naquele dia ele contou para mim, minha vontade era sumir, fiquei muito chateado. Mas aí, eu rodei naquela terça-feira, naquele dia, eu rodei, e algo me impulsionou, me levou lá para a reunião de vocês. E quando eu cheguei lá, nesse dia que eu chego lá, aí eu já vi, que foi eu que posicionei, nós levantamos a oração, e ele foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em línguas, que coisa maravilhosa. E aí, chegou na quarta-feira, cheguei cedo. Tem que ser assim. Tem que ser logo automático, tem que ser rápido. Pastor Raimundo, o fulano ontem foi batizado com o Espírito Santo. Vamos verificar isso. E não abria a guarda não, pastor. É uma benção, meu pastor. Foi meu primeiro pastor, saudoso agora, né? Foi para a glória. Vamos ver isso aí. Aí tudo bem. Aí chegou a hora do culto. Vem cá, fulano. Seu Jesus, é agora. Aperta a minha mão aqui, olha para a minha cara. Aí começou lá a olhar para aquilo, o irmão começou a falar em línguas com o Senhor. E aí começou ali, glória a Deus. Aí no sábado ele pregou, irmãos. Ele pregou. Uma das mensagens mais fantásticas da minha vida que eu ouvi até hoje, a carta de morte. Ele falava sobre a carta que foi dirigida a Urias, que foi a carta para ele morrer. A carta suicida, né? Que ele chamou lá. Nunca mais eu esqueço dessa mensagem. Está entendendo, amados? Deixa que o Espírito Santo faz a obra. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um ar livre, sabe? E começou o tempo a ficar meio chuviscando. Aí o pastor Daniel, um homem também de Deus, também abençoado, chamou, Wagner, vai chover, me dá a palavra para pregar logo. Senão vai chover aqui, vai molhar. Tá bom, pastor, tá bom. Não discuti com o meu pastor.
Eu disse: Jesus, eu não quero contrariar o meu líder, o meu pastor, mas também não quero terminar esse culto agora. Chamei a turminha, gente, dá a mão aí, vai dar a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Começa a clamar ao Senhor, clama ao Senhor, manda a nuvem, ou melhor, tira as nuvens, tira tudo agora, manda tirar agora. Quer ouvir o resultado? Até a lua apareceu, as estrelas apareceram. Está entendendo? Você pode fazer isso. Você pode ser um canal de Deus com um milagre de outras pessoas lá fora para trazer para a igreja. O pastor talvez nunca vai orar por ninguém, para ninguém levantar do banco ou levantar da cadeira. Mas uma coisa pode ser, mas você pode fazer isso e trazer pessoas, porque ser pastor significa que ele é o portador, que é o orador que vai fazer milagre. Você pode ser essa pessoa. É isso que Deus quer da gente hoje, amados. Estamos muito dependentes do pastor da igreja, e isso faz cansar o pastor. Hoje eu estou defendendo meu amigo hoje aqui, né? Hoje eu vim hoje como defensor dele, né? Isso faz cansar, amados. Chega um ponto que você vai ter um pastor aqui, já está meio velhinho já, né? Está coloquinha já, começou os negócios bons que aparecem na cabeça já... Né? Já esqueceu das folhas de vocês aqui hoje. Olha só. Olha só o resultado da velhice. Aí, mas vamos lá. Mas um dia chega um ponto que vocês vão ter um pastor cansado. Vocês querem ter uma igreja avivada? Sim ou não? Então comecem a trabalhar, a ser úteis, e começar a encontrar o propósito de Deus, a qual lhes deu aqui dentro dessa igreja. Aí vocês vão ver uma igreja avivada. E quando vocês colocarem algo na mão de vocês, tenham certeza que Deus vai exaltar vocês. Tá? Que se eu estou aqui hoje falando isso, amados, porque eu conheço o pastor de vocês muito bem, melhor do que vocês ainda. Conheço muito melhor do que vocês. Eu tenho certeza, se todos vocês aqui começarem a se apresentarem dentro do propósito de Deus, vocês vão deixar Ele muito feliz e vão deixar a igreja repleta de bênção. Amém? Vamos lá. Agora vou terminar mesmo. Até já passou um pouquinho já. Rapidinho. Bem aqui à frente, ó. Nesse momento, recordarmos tudo isso que já dissemos sobre programas. Precisamos que eles tenham foco. Não basta tê-los por só ter. Isso seria cansativo demais. Quando já temos definido o nosso alvo, todos os programas devem ser pontes para cumprimento desse objetivo. Viu? Isso aqui é muito importante. A perseverança sem foco é inútil e só traz desgaste. A perseverança que queremos é aquela que mantém acesa a visão, em meio às lutas, na certeza que estamos no caminho certo. Oh, glória! Que venha a luta, mas nunca saia do caminho. Vamos lá. Quero compartilhar com você um antigo provérbio, página 95, que diz: enquanto houver vontade, então vamos continuar nele. Muitas vezes, diante dos problemas, das incompreensões que enfrentamos, queremos desistir. Não podemos simplesmente mudar a rota porque ainda não vimos progresso. Temos falado e queremos lembrar. Esse progresso, e por isso precisa ser perseverante e paciente. Queridos irmãos, eu sei muito bem o que é isso. Questão de você esperar, as coisas aparentemente não estão acontecendo. Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos, vamos ser franco aqui. Nada de querer esconder sentimento. Vou abrir meu coração aqui. Irmãos, dá vontade, você vê que você trabalha, faz a obra, prega, ensina, faz, que as coisas não saem do lugar. Vai acontecer isso com vocês. Após você chegar a parar, vai dar aquele suspiro forte, né?
Meu Deus, acho que vou parar. Não está adiantando nada. Mesmo assim, continue. Mesmo que aparentemente não dão ouvido a você, continue. Isaías, uma das histórias mais lindas da Bíblia, um profeta messiânico, um profeta usado por Deus. Antes disso, teve um relacionamento com Deus. Ele viu a glória do Senhor. Ele recebeu o poder de Deus sobre a sua vida, que quando o serafim foi lá e queimou, e levou a brasa do altar até ele. O Senhor falou para ele, falou: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Sabe aquela palavrinha boba do Senhor? Ele chega assim na igreja: eu vou jogar ao vento. A quem há de ir? A quem enviarei? Isaías cheio, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Parecia fácil, parecia, amados. O pior está por vir. O Senhor chega para Isaías e fala: olha, você vai profetizar, você vai pregar, mas eles não vão te dar ouvidos. Que coisa, meus irmãos. Talvez fosse eu vou fazer o que lá, meu Deus? Eu vou fazer o que lá? Mas Isaías não questionou. Isaías foi um profeta que mais falou sobre Jesus, mais falou sobre o Messias, porque ele não desanimou. Irmãos, na sua casa, as pessoas talvez não vão te valorizar, mas continue sendo o que você é. No caso da irmã, né, saiu com a família, né? Eu vou sair, mas eu tenho compromisso. Pastor Silvério, o esposo não quer ficar domingo aqui e eu não vou poder ficar aqui. É claro, eu sou pastor de você, eu vou dizer assim: vai em paz, minha irmã, vai em paz, meu irmão, né? E por outro lado, aqui nós temos recurso no curso hoje, que é o canal, né? Para que os irmãos possam, né, ver as aulas. E não vai brigar com ninguém com isso não, irmãos. Tem uma irmã na igreja lá, que uma vez ela já faleceu, mas toda vez que ela faltava culto, eu sabia. Era o marido ou era o filho que aprontava. Mas ela não ia, porque ela tinha que acudir a família dela. Isso fez com que o esposo dela hoje é um grande... Ela morreu, ela faleceu, o esposo dela hoje é um homem de Deus. O filho dela, que era drogado hoje, que era uma pessoa que era drogada, hoje é um homem de Deus, é obreiro da casa do Senhor. Olha só que coisa. Imagine se ela fosse aquele tipo de crente que falasse mal do pastor, falasse mal da igreja. O pastor pode ser o pior pastor do mundo, mas ele vai ser o meu pastor. Não fale mal dele não, hein? Mas ele te xingou. Ele tem as suas razões. Também não sou essa ovelha perfeita também não. Mas não fale mal dele. Está entendendo agora? Isso faz com que o evangelho cresça. E as pessoas estão observando isso. Mesmo que ela não te ouve, mas elas estão observando o seu dia a dia. E a palavra profética tem que ser pregada. Ou ouve ou deixe de ouvir. Também não é falando, mas com a própria vida. Quando Jesus disse: recebereis o poder, não é para falar, é para o quê? Testemunhar. Em Jerusalém, testemunhar em Samaria, testemunhar na Judéia e nos confins do tempo, no confim do mundo, perdão. É isso. Agora eu terminar para contar essa historinha aqui. E depois estaremos terminando em nome de Jesus, amados. Depois da morte repentina do irmão, o príncipe Jorge foi coroado rei da Inglaterra. Ele nunca deixou de se preocupar com os assuntos do Estado. Então, um dia, ele estava visitando uma pequena fábrica de cerâmica. Ele sempre teve muito interesse pela cerâmica e passeava interessadamente pela fábrica depois de uma programação intensa.
Então, enquanto caminhava, ele avistou 2 vasos que estavam na exposição em uma seção especial e parou na frente deles. Examinou cuidadosamente os 2 vasos e percebeu que os 2 eram feitos do mesmo material, com desenhos idênticos. Ainda assim, um vaso parecia mais uma obra de arte, enquanto o outro tinha uma aparência pouco atraente. Sem encontrar uma explicação, perguntou ao gerente da fábrica: como esses vasos podem parecer tão diferentes? E qual é o motivo de expor os 2 assim, lado a lado? O gerente da fábrica respondeu: o motivo é simples. Um foi polido e o outro não. Entendeu? A diferença da irmã para a irmã, do irmão para o irmão, é que um é trabalhado, o outro não. Então não vamos fazer nenhuma diferença entre nós. Mas o pastor Wagner, o pastor Filho, meu Deus do céu. Não, nós somos iguais a vocês. Ou talvez até piores. Quem sabe? Talvez sou pior do que vocês. Só minha mulher para poder dizer isso, né? Vou trazer ela aqui para poder testemunhar. Olha, vai lá, filha, fala lá quem é o Wagner, para poder não dizer que eu sou um santo, viu? Vai lá que eu sou chato, eu brigo com qualquer coisa de casa, né? A porta do quarto está aberta, eu mando fechar para poder não sair a água, não sair não prejudicar o ar-condicionado ali, a refrigeração do ar-condicionado, brigo mesmo, né? Agora de manhã mesmo, já dei uma discussão com ela, ela me bateu. Ela foi lá, deixou a porta do escritório aberto, onde está muito quente, né? Então, pô, filha, brincadeira, não deixou aberto. Eu esqueceu. Aí acabou a conversa, né? Não pode mais prosseguir, né? A gente tem um limite, nós homens temos um limite. Só chega onde se prosseguir, a gente apanha. Então a gente nem fala mais nada mais. Servido sabe muito bem disso. A irmã Cris deve ser muito brava, meu Deus. Entendendo agora? Então nós somos iguais, não tem jeito. Vamos lá. Vamos agora ler esse palavra que estamos terminando. Essa história mostra que assim como a cerâmica polida brilha muito mais do que aquela que não foi, as adversidades são polimento da nossa vida. Precisamos ser perseverantes para que sejamos refinados, melhorados a cada dia. Depois de polidos, com toda certeza alcançaremos melhores oportunidades. Vale a pena perseverar, pois o brilho do Senhor em nós será notado por todos. Todos vão olhar para vocês. Queridos irmãos, não deixe o diabo chegar a vocês. Não deixe. Não permita isso, de hipótese alguma. No capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4, diz que o Deus desse século, segundo o entendimento de quem? De quem será? O irmão sabe quem ele cega? Aqueles que não creem, dos incrédulos. Está lá, bem claro. Para quê? Para que não vejam a glória de Deus. Agora, é claro que ninguém fica incrédulo. Existe um processo. Esse é o cuidado que temos que tomar hoje, para não permitirmos chegar a esse processo. Vocês já conhecem algumas pessoas que eram crentes e hoje estão no mundo e não vão para a igreja de qualquer maneira. Mas por quê, pastor? Talvez me perguntem, porque elas deixaram o diabo processar nelas a incredulidade. Agora, vamos orar para Deus dar visão para eles novamente. E nós também não vamos perder a visão de Deus. Porque com certeza, quando eu olho para vocês, eu vejo que depois, né, inclusive, essa semana já vou começar preparar o certificado de vocês, em nome de Jesus. Está certificado, viu, irmão? Estão metidos. Com o padrinho e tudo, viu? Já prepara os padrinhos de vocês já. Fala, minha irmã.
sempre falo, irmãos, aonde há muita manifestação de querer provar alguma coisa, sempre tem algum problema. Não tem jeito. É por isso que nós somos batistas. Eu sou um assembleano batista, né? Assembleano porque é a origem minha. E batista porque a gente precisa entender que nem tudo é aparente. Nem tudo é aparente. Né? Então, os princípios bíblicos, elas são fundamentais para o nosso crescimento. Tá bom, queridos? Queremos, até daqui 15 dias, em nome de Jesus, estaremos aqui para louvarmos o Senhor, em nome de Jesus. Para aqueles a quem eu não falei ainda, bom dia para todos. Bom dia para você que nos assiste aí no Brasil e no mundo aí através das redes sociais. Vamos nos colocar de pé e orarmos, agradecermos a Deus, né? E a palavra se resume em perseverar. Foco e perseverança nas ações. Muitas vezes pensamos em parar, em desistir, mas vamos manter o foco. Vamos manter a perseverança. E as lutas, elas são como aquela flanela, né? Sobre um sino, sobre uma pedra preciosa que vai só dando polimento. Há uma canção antiga que o pessoal, os jovens cantavam na época do Tião Aleluia, ali na Vera Ravaz, que ele dizia: existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa ver. Existem coisas que muitas pessoas, principalmente os religiosos, vão querer ver na tua aparência, como Samuel. Quando Deus envia Samuel para ungir Davi como rei, Samuel olha para os primeiros filhos de Jessé, os caras bonitos, fortes, né? De boa aparência, e Deus fala: ô Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E lá estava Davi, cheirando mal, né? Cheirando a fezes ali de animal, estava suado, sujo, mas estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Então assim é aquele que persevera, que tem foco e perseverança nas ações, tá bom? Pai querido e amado, nós muito nos alegramos, Pai, mais uma vez, em mais uma manhã onde temos a oportunidade de poder, meu Deus, constatar, ó Deus, e confirmar aquilo que o Senhor já tem colocado em cada coração. E como foi o tema do estudo desta manhã, perseverança e foco nas ações, que possamos perseverar, que possamos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Pai, leva-nos em paz, nos dê uma tarde, ó Deus, abençoada, e logo mais no culto da noite, que a Tua glória e o Teu poder se manifeste sobre nossas vidas, em nome de Jesus, que todos digam amém.